Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estarei te ajudando para a preparação do ENSEJA, do Ensino Fundamental Anos Finais. A aula de hoje é sobre ângulos em polígonos convexos. Nós vamos entender como calcular a medida da soma dos ângulos internos de um polígono e a medida de um ângulo interno de um polígono regular. Além disso, ângulos externos também entrarão nessa aula de hoje. Eu espero que você compreenda esse conteúdo, entenda bem, para que no Enseja você tenha um excelente resultado. Sem perca de tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Começando com ângulos em polígonos convexos. Em um polígono, quanto maior é o número de lados, maior é a medida dos ângulos internos. Então, considerando as diagonais traçadas por apenas um dos vértices de um polígono, é possível perceber que elas formam triângulos. E conforme aumentamos os lados de um polígono, a quantidade de triângulos também aumenta. Nós temos aí no exemplo um quadrilátero e nós conseguimos formar dois triângulos. Considerando que em cada triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 2 vezes 180, igual a 360. Nós estamos fazendo aqui, essa parte é para mostrar para você como identificar o número, a quantidade de ângulos, a soma dos ângulos internos de uma figura sem precisar usar fórmula, de forma tranquila. Basta fazer a diagonal, partindo somente de um ponto, que você vai utilizar os conhecimentos acerca do triângulo, que a soma deles é igual a 180 graus, e aí multiplica pela quantidade de triângulos que há nessa figura quando você a decompõe. Então, num quadrilátero, você pode decompor em dois triângulos, como está aqui na figura. Como cada triângulo, a soma é igual a 180, 2 vezes 180 graus igual a 360, é a soma dos ângulos internos do quadrilátero. Eu trouxe aqui outros exemplos, como o do pentágono. Em um polígono de 5 lados, o pentágono, formamos 3 triângulos. Lembre-se que é sempre partindo de somente um vértice. Então, dessa forma, soma dos ângulos internos de um pentágono é 180, que é a soma dos ângulos do triângulo, vezes 3, porque nós temos 3 triângulos. 1, 2, 3 triângulos. 180 vezes 3, 540. Nesse caso, pessoal, ficaria muito fácil resolver dessa forma. Só que imagine um polígono de 20 lados. Você tem que fazer várias diagonais e depois somar ou multiplicar todas elas para chegar ao resultado sem que haja uma fórmula. É por isso que nós vamos falar da fórmula ainda nesses slides. Vamos lá. Outro exemplo que nós temos aí é do hexágono. Nós vamos formar 4 triângulos. Olha, eu falando do 4 e já escrevendo ele aqui. Nós vamos formar 4 triângulos. Então, 1, 2, 3, 4. E 4 vezes 180 igual a 720. É a soma dos ângulos internos de um hexágono. Então, você consegue perceber que conforme vai aumentando em 1 o número de lados, aumenta em 180 a soma dos ângulos internos desse triângulo. E aí, colocando todos eles organizados, você percebe que o número de lados é 3 e 3 menos 2 vezes 180, 180 graus. Um polígono de 4 lados, você vai ter 2 triângulos, igual a 360. De 5 lados, 3 triângulos. 6 lados, 4 triângulos. E a relação que há é que o número de lados menos 2 vezes 180. Aí surge a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono convexo. É o número de lados desse polígono, menos 2 vezes 180. E caso o polígono seja regular, basta dividir
pelo número de lados, porque todos os lados terão a mesma medida, nós conseguimos chegar ao resultado dividindo essa soma pelo número de lados. Professor, como é que ficaria então? Vou escrever aqui. O ângulo interno, ele é a soma do ângulo dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Está aqui a fórmula do SI. Número de lados é N, dependendo do número de lados desse polígono. Vamos continuando. Além dos ângulos internos, que são os ângulos formados dentro da figura, temos também os ângulos externos, que ficam fora da figura, pela extensão de um desses lados do polígono e o lado adjacente a ele. Então, se você observar, o ângulo A, quando ele tem uma extensão, o ângulo adjacente a ele, quando somado interno mais externo, é igual a 180 graus. O ângulo B interno, quando somado com o ângulo externo, o ângulo adjacente a ele, também vai ser 180 graus. E o ângulo interno C maiúsculo, com o ângulo externo C minúsculo, também resulta em 180. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono é 360. Quando nós estamos falando de um polígono regular, basta dividir 360 pelo número de lados desse polígono. Então, nós vamos ter medida de cada um dos ângulos externos, 360 dividido pelo número de lados. Nós vimos já a fórmula da soma dos ângulos internos, medida de cada ângulo interno e dos ângulos externos. Agora, vamos praticar. Olha que são questões bem elaboradas, um pouco difíceis, preste bastante atenção, tente resolver depois, porque você vai precisar na hora de resolver as questões do Enseja. Vamos lá, primeira questão. Olha aí, uma questão já bem difícil. FUVEST. Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 graus, cada um. E os demais ângulos internos medem 128 cada um também. O número de lados do polígono é... Aí vem a pergunta, professor, como é que a gente vai descobrir se a gente só tem a fórmula da soma dos ângulos internos? Vamos escrever essa fórmula e aí a gente começa a entender como resolver essa questão. Vamos lá. Você lembra qual é a fórmula? Vamos praticar. Soma, vou escrever aqui, soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 graus. Se SI é a soma dos ângulos internos, então esses dois ângulos de 130 e os demais de 128 são a soma dos ângulos internos. Então, eu vou escrever esses ângulos aqui para a gente entender. Vai ficar 2 vezes 130 mais, como já tenho dois ângulos aqui, eu vou escrever n menos 2, porque nós temos n ângulos, n lados e n ângulos. Mas desses n ângulos, 2 já são 130. E os demais, que é n menos 2, 128. Tudo isso aqui, ó, é o SI, é a soma dos ângulos internos. Agora eu vou escrever a outra parte. N menos 2 vezes 180. O que é que eu tenho que fazer agora, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho que fazer chuveirinho, o famoso chuveirinho aqui, ou distributivo, se a gente for escrever, falar da maneira correta, tá? Distributiva. Vamos desenvolver? Vamos lá. 2 vezes 130, 260. 128 vezes n, 128n. 2 vezes 128, 256. Tem um menos aqui, então menos 256. 180 vezes n, 180n. E 2 vezes 180, 360 graus. Agora vamos reorganizar isso aqui, pessoal. Senão a gente vai ficar com os valores muito bagunçados. Eu vou pegar esse 128 e passar para o outro lado, mudando o sinal.
e o 360 também vai para o primeiro membro. Então, vai ficar o seguinte, 260 menos 256, ambos já estão no primeiro membro, e o 360 eu vou passar para o primeiro membro mudando o sinal. O que vai sobrar aqui? O 180N e o 128, que não aparece mais no primeiro membro, eu passo para o segundo, mudando o sinal dele. Reorganizei, tem uma equaçãozinha do primeiro grau. Fazendo as operações aqui, 260 mais 360, 620. Menos 256, 364. 180 menos 128, 52N. O 52 está multiplicando o N, eu vou passar dividindo. Vamos lá. Vai ficar N igual 364 dividido para 52. Esse valor vai ser igual a 7. E aí, o número de lados desse polígono é 7. Nós temos a alternativa aqui, letra B. E aí, 7 é heptágono, é um polígono de 7 lados, que nesse caso nós temos aí 2 ângulos medindo 130 e os demais são 5 ângulos medindo 128. Você pode tirar a prova para calcular e verificar se esses valores estão corretos. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. Exemplo 2. O eneágono regular A, B, C, D, E, F, G, H, I da figura abaixo foi decomposto em vários polígonos, sendo um deles um hexágono regular, HIJKLM. A medida do ângulo GMH é igual a... O GMH, pessoal, é esse ângulo alfa que está aqui na imagem. Eu vou colocar ele aqui, ó, o ângulo alfa, tá? Só para você entender. Nós podemos calcular o seguinte, ó, entender o seguinte. Essa medida, ela é comum tanto no hexágono aqui, esse hexágono verde, como no eneágono maior da figura. Significa que eles têm a mesma medida. Logo, esses lados são iguais. Esses lados são iguais. Todos os lados do eneágono são congruentes, ou seja, tem a mesma medida do hexágono. E aí, vamos utilizar essa informação um pouco mais para frente. Agora vamos calcular a medida de cada ângulo interno, tanto do hexágono como do eneágono, ok? Vamos calcular. Primeiro do eneágono. Soma dos ângulos internos, 9 menos 2 vezes 180. Vai dar 7. 7 vezes 180, nós vamos ter 1.260. E como eu faço para achar a medida de um ângulo, já que ele é regular, ou seja, todos os ângulos são medidas iguais? Basta dividir 1.260 pelo número de lados, 9. Então, a medida de cada ângulo interno dele é 140 graus. Então, aqui mede 140, o ângulo H, o ângulo G, o ângulo F, E, o D, o C, o B e o A do eneágono. Agora, vamos calcular do hexágono. Hexágono é mais fácil. 6 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos, 4 vezes 180. Que vai ser 720. E a medida de cada ângulo interno? 720 dividido para 6, que é o número de lados. Então, 120 graus. Agora, eu vou aqui apagar algumas partes para não confundir você em algumas situações. Você já entendeu que os lados têm medidas iguais. Agora, pensando aqui comigo, essa medida aqui do eneágono é 140. Nós descobrimos.
Mas essa outra aqui, somente do hexágono, é 120. Então, quanto mede esse pedacinho aqui? Vai ser a diferença, certo? Então, esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de GHM. Não confunda com esse aqui, ó. Quando eu falo GHM, eu estou falando desse ângulozinho H. Ele é a diferença dos dois, 140 menos 120. Então, vou colocar aqui GHM, que é o ângulozinho pequeno, é 140 menos 120, que é igual a 20 graus. Então, eu descubro que esse aqui é 20 graus. Voltando para o que eu falei no início da questão. Muita informação essa questão, viu? Muito interessante. O eneágono e o hexágono não têm medidas iguais, os seus lados? Por causa desse lado aqui comum, como a gente observou. Logo, esse triângulozinho aqui, que eu quero saber o alfa, ele vai ser um triângulo isósceles. Então, aqui também é alfa. Então, eu vou ter alfa mais 20. Alfa mais 20. Tudo isso igual a soma dos ângulos internos de um triângulo que a gente achou no início. Então, vamos calcular. Muita informação, hein? 2α igual a 180 menos 20. O 2α vai ser igual a 160. Logo, alfa, ele é igual a 160 dividido por 2, 80 graus. Então, alternativa correta aqui, letra D. Olha quanta informação. Calculamos a soma dos ângulos internos, tanto do hexágono como o eneágono. Vimos a soma dos ângulos internos de um triângulo também e as propriedades de isósceles. Agora vamos para a última questão. Essa é um pouquinho mais simples, é sobre ângulos externos. Vamos lá? Calcule a medida do ângulo externo de um hexágono. Olha que interessante. De forma bem simples. Ângulo externo é igual a 360 dividido para N. Nesse caso, pessoal, 360 dividido para 6, hexágono, 6 lados, vai ser igual a 60 graus. Agora você pode pensar, esse polígono aqui ele vai ser uma figura enorme, a medida vai ser gigantesca, mas é ao contrário. O ângulo externo, quanto maior o número de lados, menor o ângulo externo. Então, 360 dividido para 45, nós vamos ter o seguinte. E aí, você sabe quanto é que é? É igual a 8. Então, o ângulo externo de um polígono de 45 lados é 8 graus. Significa, pessoal, que quanto maior o número de lados, mais próximo de um círculo a figura vai se parecer. Isso é muito interessante quando você começa a praticar sobre soma dos ângulos internos e quando verifica, quando estuda sobre polígonos regulares. Eu espero que você tenha compreendido esse conteúdo. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula.